Paquete espanou, com livrou pro centro e gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, como rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Olá, ouvinte da 730, a partir de agora você tem uma nova atração em nossa programação. Algo diferente de tudo que você já viu e ouviu. O futebol de Goiás é o que faltava para você que gosta de relembrar o passado e, mais do que isso, de aprender sobre a história do futebol e do esporte goiano, nacional e até mesmo internacional. Um programa recheado de entrevistas com ídolos do passado, personagens que ajudaram a construir o futebol e o esporte em nosso estado. Histórias, dados e curiosidades que vão fazer você viajar no tempo e nas ondas da 730. Todos os domingos, das 11 ao meio-dia, você vai poder matar a saudade de seus antigos ídolos, das glórias do passado e tudo isso com muita informação. O pontapé inicial dessa viagem é hoje, com um programa especial de apresentação, que vai resgatar momentos marcantes do Campeonato Goiano em toda a sua história. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Olá, eu sou Vinícius Tondolo, um dos produtores e apresentadores desta ideia e desta novidade para o rádio goiano. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás e estou aí há 7 anos na 730, acompanhando os nossos clubes pelos campeonatos goiano e também pelas competições nacionais e internacionais. Mas eu não estou sozinho. Comigo também tem você, João Paulo. Eu sou o João Paulo de Medeiros, formado pela Universidade Federal de Goiás em 2011 e sou repórter do Diário da Manhã desde 2011 e também correspondente do Portal Terra aqui para Goiás. Foi com muito prazer que eu recebi o convite de participar desse projeto para poder contar tudo sobre o futebol goiano em toda a sua história. E comigo está quem conhece muito desse assunto, que é o Gerliezer Paulo. Olá, João Paulo e amigos da mesa, é uma grande satisfação. Eu sou Gerliezer Paulo, formado pela Faculdade de Araguaia, e nós vamos poder agora, assim, não só
ajudar a resgatar a história do futebol goiano, mas por muitos momentos vivê-la, né? Porque isso é o resgate. Quando você resgata com muita intensidade, era como se você estivesse lá. E aqui ao nosso lado também, nosso mais um companheiro, né? O quarto elemento deste quarteto, que é o Rafael Bessa. Opa, Gerliezer Paulo, é com muita satisfação que estamos abrindo este projeto Futebol de Goiás e suas histórias. Sou formado pela Faculdade Alfa, me formei em 2006 em Comunicação Social com habilitação em jornalismo e adoro curiosidades, adoro histórias. Estou pronto a partir de agora para começar a navegar neste mundo de informações e de muitas curiosidades que é a história do futebol goiano, às vezes tão pouco valorizada, mas essa história chegou a um final. É verdade, Rafael, até porque é o seguinte, essa ideia começou a partir do momento em que a gente buscava informações do futebol goiano, dos jogadores, dos estádios, diretorias, a história em si dos nossos clubes, e a gente sempre esbarrava no mesmo problema, no mesmo obstáculo. Os clubes não registram, não guardam a sua história, não existe um museu ou um lugar específico para que a gente pudesse pesquisar sobre a história do futebol goiano, até mesmo o seguinte, saber quem foi o maior artilheiro da história do estádio Serra Dourada, por exemplo. Não há um registro, não há uma confirmação desse tipo de dado. E é para isso que o futebol de Goiás vai começar a trabalhar. E a gente que milita na crônica esportiva sofre muito com esse problema porque a cobertura vai passando os dias e acaba ficando monótona, sempre a mesma coisa, treino, entrevista coletiva com o jogador, o habitual da cobertura que você está acostumado a acompanhar, esse tipo de cobertura. Com o nosso projeto, a gente quer dar mais elementos, tanto para a imprensa em geral, mas também para nós, para fazer uma cobertura diferente, sempre que precisar buscar nos arquivos coisas interessantes para poder enriquecer ainda mais a cobertura. E nesse sentido, João, nós não vamos ficar somente nessa questão por exemplo, como aqui no programa que nós vamos falar e o torcedor vai ouvir. Nós vamos ter um local que será o site futeboldegoias.com.br, que em breve estará no ar. O torcedor pode ficar tranquilo que no momento que ele for entrar no ar, nós iremos comunicá-lo disso. E lá, o torcedor goiano vai poder encontrar informações que ele não encontra praticamente em nenhum outro lugar. Lá ele vai poder, por exemplo, vivenciar novamente aquele jogo que ele foi. O primeiro jogo que eu fui ao Serra Dourada, ou que eu fui ao Estádio Olímpico, foi tal jogo. Vai lá, busca pela data, vai poder encontrar a ficha técnica daquele jogo, quem participou daquele jogo, qual foi o público, a renda, se houve uma imagem, se tiver um áudio daquele jogo, nós iremos colocar à disposição, um vídeo, enfim. O site Futebol de Goiás, que foi de onde surgiu a ideia original para esse nosso projeto, ele vai detalhar o dia a dia da história do futebol goiano que a gente começa a resgatar, não é isso, Rafael? É verdade, Eliezer Paulo, e dentro deste programa macro que é o projeto Futebol de Goiás, temos o Futebol de Goiás e suas histórias aqui na Rádio 730, onde nós vamos trazer convidados especiais, entrevistas, curiosidades. A partir de agora será uma atração em todos os domingos aqui na Rádio 730, também no portal 730.com.br. Teremos o Futebol de Goiás, onde você, torcedor, está convidado, inclusive, a fazer parte dessa história. Se você conhece um jogador, se você conhece uma história interessante, tem uma curiosidade, uma foto, um áudio, um vídeo, a partir de agora você pode compartilhar com a gente, porque estaremos valorizando e resgatando a história do futebol goiano. Vinícius Tonto. E vale destacar também, Rafael, o pioneirismo da Rádio 730, de abrir as portas para que a gente pudesse realizar esse tipo de material e pudesse divulgar. A partir de agora, você tem obrigação de todo domingo acompanhar esse projeto, acompanhar o nosso trabalho e principalmente colaborar no dia a dia, seja ligando aqui na rádio, sugerindo matérias, sugerindo material para que a gente possa entrar em contato com alguém que você conhece, que já foi
jogador, que já participou desse dia a dia do passado do futebol goiano, ou se você conhece uma história engraçada, uma história interessante ligada ao futebol goiano, então é o seguinte, a partir de agora teremos vários veículos, várias formas de acesso, como por exemplo, nossa fanpage no Facebook, teremos via Twitter, via e-mail, Futebol de Goiás. Sempre vamos estar de portas abertas para que você, internauta, você ouvinte, apaixonado no futebol goiano, possa contribuir e ao mesmo tempo se deliciar junto com a gente ao ouvir cada uma dessas histórias, João Paulo. É verdade, Vinícius, e o nosso intuito é fazer um formato de programa diferente do que se tem por aí quando trata de história do futebol ou história do esporte. Vamos trazer um bate-papo entre o nosso quarteto aqui, mas sempre em tom descontraído e também com muitas histórias, curiosidades, entrevistas com esses ídolos, com personagens, muita coisa para você relembrar aqueles fatos marcantes. E sempre também com muita informação. Isso vai ser a pauta do nosso programa, não é mesmo, Gerlese? É verdade. E no nosso programa nós teremos vários quadros, né? Além do programa do tema central de cada dia, de cada domingo, nós teremos vários quadros. E um dos quadros que o Rafael Bessa vai falar pra gente agora é a enciclopédia do futebol goiano, não é isso, Rafael? O que você encontra em uma enciclopédia, hein, Gerlese? Curiosidades, normalmente. Exatamente. Informações. Este é o nosso intuito. Vamos trazer curiosidades e informações interessantes que buscamos através de uma ampla pesquisa que estamos realizando. Aliás, é importante destacar que neste momento o portal, o site Futebol de Goiás ainda não está no ar na internet porque nós estamos alimentando. E será uma curiosidade, será algo muito interessante para você, internauta, para você que está ouvindo a Rádio 730, quando o portal Futebol de Goiás estiver no ar, será também uma fonte de pesquisa. Mas além da enciclopédia do futebol, que é um quadro de curiosidades, Vinícius Tondolo, que outros quadros, que outras atrações teremos, inclusive no programa de hoje, desse domingo, Vinícius? É verdade, Rafael, até porque é o seguinte, o pioneirismo de resgatar e de catalogar a história do futebol goiano não se reduz ao futebol em si, ao esporte, mas também vamos em busca de catalogar e de registrar e aproveitar de companheiros nossos, experientes, aqueles que já participaram também dessa história do futebol goiano. E dentro desses quadros, nós teremos o Memórias de quem viveu a história. Então, por exemplo, um repórter, um comentarista, um narrador, que às vezes até nem esteja mais em ação, mas mesmo assim ele será nosso personagem porque ele esteve naquele momento. Então, a partir de agora, ele também é nosso parceiro. E esse vai ser um dos quadros, ouvindo depoimentos de alguns integrantes da imprensa goiana. E assim a gente pode também recuperar um pouco esse saudosismo do rádio em Goiás. Vinícius, e outra atração será a linha do tempo. Essa eu acho uma das mais bacanas que tem no programa, desses quadros que estamos apresentando. Por exemplo, hoje é dia 2 de fevereiro e no programa vamos trazer fatos que aconteceram em um dia 2 de fevereiro no passado. E assim vai ser de domingo em domingo, sempre fazendo essa ligação, esse resgate, essas pílulas de acontecimentos no dia que o programa vai ao ar. Além desse quadro de curiosidades, lembra daquele gol que você ouviu, que você ficou emocionado? Daquele título do seu time ou daquele título que o seu time perdeu? Esses gols você vai poder ouvir aqui no Futebol de Goiás, não é mesmo, Gelésio? É isso aí, no quadro Museu do Gol, né? O Museu do Gol, o que é? É um grande acervo que nós colocaremos à disposição todos os domingos. O torcedor do Goiânia vai poder relembrar o gol do último título do Galo, o torcedor do Atlético vai poder relembrar gols de conquistas rubro-negras, o torcedor vilanovense vai poder se deliciar novamente com o tetracampeonato, o torcedor alviverde com o primeiro título ou com o pentacampeonato, assim também em relação aos torcedores do interior. Então o Museu do Gol nada é que é uma grande biblioteca, né? Uma grande biblioteca de áudio que será disponibilizada em pequenas frações para você a cada domingo. Gerlies, então agora sem mais delongas,
vamos à primeira edição do Futebol de Goiás e suas histórias. E nesse nosso primeiro programa, vamos contar um pouquinho do que foi o tetracampeonato do Vila Nova, ainda o Penta do Goiás, o título do Atlético em 2007, título que o Atlético voltou a comemorar depois de 19 anos, ainda a conquista do Goiânia de 1974 e, lógico, os títulos das equipes do interior. Até agora tivemos no Campeonato Goiano 4 times do interior conquistando troféus: o Goiatuba, o Craque de Catalão, o Anápolis e ainda o Itumbiara. Fique ligado porque está no ar o Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Neste domingo de clássico entre Vila Nova e Atlético, pelo Campeonato Goiano 2014, nada melhor do que relembrar importantes conquistas destas duas equipes. Começando pelo Vila Nova, que comemorou, que celebrou o Tetra em 1980, não é mesmo, Geliese? É verdade, Tôndolo. E talvez esta seja para o Vila Nova a sua maior conquista, né? Os 4 títulos consecutivos conquistados entre 1977 e 1980. Lembrando que esse de 77 foi o primeiro título do Vila Nova no recém-inaugurado Serra Dourada, né? Que até então só havia visto o Goiás como campeão goiano. O Vila Nova emendou uma sequência de 4 títulos. Foi imbatível no futebol goiano na final da década de 70. Nós vamos conversar, né, Tondo? Você conversou com um personagem que esteve lá, que viveu aquela história, que estava inclusive dentro das 4 linhas. Ele, inclusive, o Geliese, é um jogador que até hoje é um dos símbolos de raça, de ser, do que é ser vilanovense, do que é jogar o Vila Nova. Trata-se de Luiz Dário, ele que vai contar um pouquinho do que viveu neste tetracampeonato. É um momento ímpar, né? Uma história bonita, em que eu tive a felicidade de viver, vestindo essa camisa com muito amor, carinho, e se integrando profundamente na paixão, né? Paixão vermelha, que é as nossas cores. Então foi muito marcante, foi de muita importância na minha carreira. Tem algum lance assim que chame a atenção, que até hoje assim você deita e dá muita risada? Rapaz, teve vários lances, né? Porque era assim, como equipe de continuidade, entendeu? Aí acabava sendo assim uma família, né? O relacionamento a cada ano aumentava. Trocava-se algumas peças, mas mantinha-se a base de ano para ano. Então, vivíamos assim um relacionamento muito bom, um relacionamento aberto e tal. E nós tínhamos dentro do campo uma integração muito grande, né? Teve um lance de uma decisão com o Goiás, no bicampeonato, em que colocou o Luizinho em cima do Alexandre Bueno, para marcação individual, e aquilo ali irritou o Alexandre Bueno, e aquela confusão no jogo inteiro, que nós jogávamos bola e jogávamos falando também, né? Aí era assim uma troca, né? Troca pra lá, deixa pra mim agora e tal. Então havia uma guerrinha dentro do campo assim que hoje não dá mais, porque a televisão para tudo quanto era. Antigamente não tinha televisão, podia se fazer essa artimanha. Era mais engraçado. Era mais engraçado. E aí, num dado momento, um escanteio, aí o Luizinho tava, o Alexandre Bueno junto com o Luizinho, e ele deu uma cabeçada no Luizinho, assim, no meio, um discutindo com o outro, encostou a cabeça com cabeça. E o Modesto aí, o nosso zagueirão, deu um soco na cabeça dele, enquanto a bola estava do lado de lá, o juizão não estava vendo. E aí, aquele bafafá dela, o Paulinho bateu o escanteio, o Modesto subiu, escorreu pro Danival, e nós metemos 1-0. E a vibração, ela era assim, da seguinte forma: agora acabou o jogo, acabou agora, é pau até o final, vambora, não tem mais jeito e tal. Quer dizer, já nos determinamos que ali não tinha outra condição, outra situação que não seria a vitória. E isso ocorreu até o final do jogo, nós chegamos junto e tal, e ganhamos o jogo e chegamos ao título. Tá, então ouvimos o Luiz Dário, ele que jogou no Vila Nova
nessa final da década de 70, início dos anos 80, e hoje participa do dia a dia do Vila, sendo inicialmente como coordenador das categorias de base. Hoje ele comanda a equipe sub-20 do Vila Nova, Giliese. É verdade, Tôndolo. E o Luiz Dário, né, que contou essa pequena história aí pra gente, essa rápida história, ele tem muito mais histórias pra contar. E ao longo do tempo, com o passar dos domingos, com certeza você, torcedor colorado, você, torcedor do futebol goiano, que aprecia esse resgate da história do futebol goiano, vai poder acompanhar essas e muitas outras histórias de Luiz Dário e seus companheiros da década de 70 no Vila Nova Futebol Clube. Mas não foi só o Luiz Dário que viveu aquela história, né, Tonto? E não serão só jogadores e dirigentes os nossos personagens aqui no futebol de Goiás. Até tem um jornalista, e vamos buscar estes profissionais, tem um jornalista que testemunhou esta conquista, importante conquista do Vila Nova. Eu sou Jairo Rodrigues. Em 1980, quando o Vila Nova conquistou o tetracampeonato goiano, eu já não estava mais na crônica esportiva. Era chefe de redação do jornal Diário da Manhã, lançado naquele ano. Mas, mesmo apenas como torcedor, eu me recordo bem daquela grande epopeia. Eu me lembro, por exemplo, de alguns jogadores que marcaram história no Vila Nova, como o lateral direito Zé Luiz, Erivelto, Roberto Oliveira, o Zé Ronaldo, Valdo, Paulinho Benga, ponta esquerda, Zé Henrique, o Roberto Bombinha, atacante, o zagueiro Timura, que era revelação da casa. Foi uma campanha realmente bonita, que começaram em 77, né? 78 bi, 79 tri e 80 foi tetracampeão. Foi uma grande festa, foi muito bonito aquele feito do Vila Nova. Daí ouvimos a voz bonita de Jairo Rodrigues, que à época trabalhava no Diário da Manhã, hoje está trabalhando na Secretaria de Comunicação do governo do estado de Goiás, ele que viveu essa história do tetracampeonato, Giliese. Essas e muitas outras, né? Jairo Rodrigues é um dos maiores nomes da história da imprensa goiana. Jairo Rodrigues, que foi por muito tempo correspondente, por exemplo, da revista Placar, foi a grande revista esportiva brasileira, né, das décadas de 70, 80, 90 e até hoje ainda é uma das grandes referências. E na época ela era semanal, né? Então era era a principal mesmo, assim, fonte de informação dos amantes do futebol. A revista Placar era a grande referência do jornalismo esportivo nesse período, e o Jairo Rodrigues era o representante de Goiás neste momento. Mas falando do Jairo e falando de imprensa esportiva, João Tondolo, eu acho que a gente deve levar para o seguinte ponto: nada melhor do que ver como foi naquele momento, né? Reviver como foi essa conquista do Vila Nova. E isso, quem traduz muito bem é o locutor Edson Rodrigues, não é isso, Tondolo? Isso, Edson narra um dos gols, que será um dos nossos aperitivos aqui no Futebol de Goiás. Vamos ouvir a narração de Edson Rodrigues, um dos gols do título de tricampeão do Vila Nova. Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Daí ouvimos então o Edson Rodrigues narrando este gol que aponta, que relembra o torcedor colorado, o tricampeonato em 1979. Esse tetra ainda tem muito a nos oferecer, viu, Geliese? É verdade, ele narrou aí um gol do Danival, um dos grandes personagens do tetracampeonato colorado, né? Danival, Modesto, Zé Luiz, o próprio Luiz Dário que falou com a gente há pouco, e muitos outros voltarão mais à frente aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Mas o Futebol de Goiás e suas histórias não conta apenas as histórias coloradas, não é isso, Tom? Não, tem também as histórias rubro-negras, não é mesmo, Rafael? É verdade, Vinícius Tondolo, aproveitando esse pronto entre estas duas equipes neste domingo. O Atlético já conquistou 12 vezes, por 12 oportunidades, o campeonato goiano. O Atlético que, aliás, foi o primeiro campeão goiano, primeiro título em 1944, título reconhecido pela Federação Goiana de Futebol. E sem dúvidas, João Paulo de Medeiros, comigo também, falando sobre o Atlético, um título histórico que ficou marcado
foi o de 2007. O Atlético, que já conquistou, confirmando, por 12 oportunidades, o Goianão, estava há 19 anos sem levantar um troféu. É isso mesmo, Rafael. E marca muito pela ressurreição do clube, né? O time que esteve praticamente de portas fechadas, voltou da segunda divisão, bateu na trave em 2006, mas em 2007 confirmou a sua ascensão e venceu o Goiás. E essa vitória acirrou bastante a rivalidade entre esses dois clubes, e é assim nos últimos anos. O Atlético vivia, às vésperas ali daquele campeonato de 2007, o maior jejum de sua história por falta de títulos, 19 anos. E um dado interessante que aconteceu naquele título de 2007 foi que a Federação Goiana de Futebol, ela estabeleceu uma promoção diferente. Promoção esta de dar a cada um dos times, a cada um dos clubes, um jogador. E o Atlético levou, até para muitos, a melhor nesta distribuição de jogadores, porque conseguiu o Anailson. Havia uma concorrência entre as torcidas que tinha que ligar no telefone, e o Atlético conquistou a oportunidade de levar o Anailson para o CCT do Urias Magalhães, João Paulo. Meia de muita habilidade, muito rápido e inteligente, e que tinha feito sucesso no São Caetano, clube emergente que chegou a disputar a final do Campeonato Brasileiro. E o Anailson foi fundamental nesse título, tanto que ele fez o gol mais importante do campeonato, que foi o gol da vitória na final. Vamos acompanhar o que disse o Anailson sobre este título, o título de 2007, e aliás daqui a pouquinho é imperdível nesse quadro Museu do Gol, que a gente está mostrando aqui ao longo de todo o programa Futebol de Goiás e suas histórias, também a narração do gol do Anailson. Mas antes, vamos acompanhar as memórias que ele tem sobre aquela conquista. Acredito que foi importante, né? Até porque fiz o gol do título, mas o grupo era muito bom, o trabalho foi bem feito, né? O torcedor atleticano compareceu também em massa naquela final. Então todo mundo contribuiu, cada um da sua forma. Por isso o Atlético foi campeão e todo mundo saiu comemorando do estádio. Anailson, João Paulo, que sem dúvidas foi um dos principais responsáveis por esse título do Atlético de 2007 no resgate da equipe rubro-negra. Foi sim, aquele time ficou na boca do torcedor, né? Muitos jogadores, era um time muito entrosado e os jogadores foram formados, assim, o 11 ideal daquele time não sai da memória do torcedor rubro-negro. Além desse time muito bem entrosado, era um time que levava a camisa do Atlético mesmo a sério, tanto que na final os nervos ficaram à flor da pele. Como que foi essa história? Sem dúvidas, João Paulo, este é um dos marcos da história recente do futebol goiano, inclusive a partir dali a rivalidade entre Atlético e Goiás esteve em alta e está até hoje. O episódio das mocinhas no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, os ânimos e os nervos acirrados nas disputas de bola entre o Robson, o Pituca, tinha também o Wesley no meio-campo do Atlético, os jogadores do Goiás também chegando junto ali, o Kleber Gaúcho, o Romerito. Mas vamos acompanhar o que aconteceu quando da saída dos jogadores, e aí o Robson roubou a cena. Olha aqui, Romerito. Você é uma mala do caralho, moleque. Agrediu o Robson. Chutou ele sem bola, porra. Ele fala lá na moral, pra quem tá porrada? Sem bola, sem bola. É a briga aqui entre a rapaziada do Goiás e a rapaziada do Atlético, Bruno e Juliano. Robson, o que foi? Mocinha, parece time de mocinha. O que foi? Você tá reclamando com o quê, Robson? Time de mocinha, pô, não pode chegar. Você deu no Vitor, Robson, sem bola por baixo? Pergunta pra ele. Olha o Kleber Gaúcho aqui, Gaúcho 2-2 e o Robson saiu dizendo que o Goiás é o time de mocinhas. Tá bom, mocinho que ganhou dele o ano passado. Se pra nós ganhar nós temos que ser mocinho, eu prefiro continuar mocinho e vencer nos campeonatos. E assim ficou conhecido o episódio das mocinhas. E até depois o Robson teve muitos problemas. Aliás, este pode ter sido um dos empecilhos para que ele e Robson futuramente se transferissem para o Goiás. Rafael, você que viveu essa época, já estava trabalhando aqui na Rádio 730, lembra a dificuldade que era para cobrir o dia a dia do Atlético, né? Hoje quem vai no CCT do Urias Magalhães não tem noção do que era no passado. E nessa época tinha um repórter que sabia tudo do Atlético. É verdade. E esse repórter que tinha como sala de imprensa os pés de Sete Copa, lá do CCT do Urias Magalhães, que vai nos contar a história um pouquinho dentro de suas memórias do que foi esse título do Atlético de 2007. Eu sou Bruno Daniel e em 2007
eu fazia a cobertura do Atlético aqui na Rádio 730. Foi o primeiro ano do mandato do presidente Valdivino de Oliveira, ele que até hoje é o presidente, e 2007 foi justamente o seu primeiro ano. Foi o ano da chegada do Márcio, da chegada do Jairo, o Jairo como capitão, o Márcio depois assumiu essa braçadeira, jogadores que marcaram época no Atlético. O time já tinha mais estrutura em relação a 2006, quando foi vice-campeão, quando fez uma campanha ruim na Série C. Tinha mais dinheiro, já tinha mais patrocinadores, conseguiu manter aí Robson, Pituca, Dida, outros jogadores também, e aí até com uma condição um pouco melhor, fazendo melhorias em seu CCT. E aquele time que o Atlético conseguiu montar justamente por essa questão, e aí eu me lembro também que a Federação Goiana de Futebol lançou aquela promoção de contratar jogadores, um para cada time do campeonato. O Atlético queria o Anailson e conseguiu essa contratação do Anailson. Trouxe jogadores como Fábio Oliveira, tinha um lateral esquerdo que se chamava Possato, muitos torcedores se lembram. Trouxe o Claudinho Baiano, que fez um grande trabalho pelo Atlético naquela temporada. E para mim, dentro de todas essas temporadas, todos esses anos que o Atlético tem, desde a sua retomada, tanto em Série C, Série B, Série A, aquele foi o melhor time que o Atlético formou. Com o Márcio, com o Dida, com o Gilson, o Jairo, o Possato, Pituca, Robson, Wesley e Anailson, esse que fez o gol do título, e também com o Rômulo e com o Fábio Oliveira. Então, para mim, esse é o ponto mais marcante. Aquele desse novo Atlético foi o melhor time que eu vi jogar. Tá aí o nosso companheiro de imprensa, o Bruno Daniel, que hoje é coordenador de esportes lá da equipe do Mané e viveu bem esse título do Atlético de 2007. O Atlético, depois de 19 anos, voltava a conquistar o Goianão, João Paulo. E essa história desse título foi finalizada por um belo chute do Anailson da entrada da grande área, ali no gol dos vestiários. E quem contou muito bem essa história de como foi esse gol foi o locutor Edson Rodrigues. Vamos acompanhar. Quem vai ser o campeão goiano 2007? O Goiás ou o Atlético? Por enquanto ninguém sabe. Wesley, sensacional Wesley! Deu a Dida pela direita, fez o break, perdeu a bola. Corte feito pelo Diego, mas no corte caiu com Wesley. Anailson chutou pro gol. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço do Anailson! Que pintura de gol! Que beleza de gol do Anailson! Na entrada da grande área, larga um foguete, um torpedo, uma bomba! Homem ficou só olhando, a bola foi na gaveta! Desempata o Atlético numa beleza de gol! Num gol sensacional! Num gol empolgante! Num gol maravilhoso! Num gol joia! Num gol fenomenal! Número 10. 17 minutos passados do segundo tempo agora. Atlético 2, Goiás 1. Um gol que dá muita alegria para o Sérgio Cruz, para o Oswaldo Dias, para o Gilson Benevides, para o Dr. João Borges, o Zico, para o Fábio Borges, para o meu amigo Fraga Júnior. Ô, Arley, levanta que vem mais. Tá aí, com a emoção do Edson Rodrigues, do título do Atlético de 2007, fechamos este bloco de apresentação de Vila Nova com seu tetracampeonato e o Atlético com o título de 2007. Daqui a pouco nós vamos contar muito sobre como foi o pentacampeonato do Goiás e ainda vamos rememorar também o título do Goiânia de 1974. Fique ligado, você está no Futebol de Goiás, suas histórias. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol.
O Campeonato Goiano vive neste ano de 2014 a edição de número 71 de sua história. Ao todo, 59 equipes já disputaram a primeira divisão do estadual. As cidades que tiveram mais representantes foram Goiânia, com 17 clubes, e Anápolis, com 6. Inhumas e Itumbiara tiveram 13 equipes e cada uma. No total, 30 municípios já participaram da mais tradicional competição esportiva do nosso estado. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. No bloco anterior, relembramos, revivemos o título de tetracampeão do Vila Nova e também na quebra do jejum de 19 anos do Atlético ao conquistar o título de campeão goiano em 2007. Estas emoções você acompanhou aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Agora vamos um pouco atrás. Vamos para a década de 90, uma década em que só houve um tom, João Paulo. O futebol goiano foi verde na década de 90. O Goiás só não conquistou o Campeonato Goiano em 92, que foi vencido pelo Goiatuba, em 93 e 95, que teve o Vila Nova como campeão. Mas no restante não teve pra ninguém. Só deu o Verdão da Serra. Tanto que no final da década, o Goiás conquistou o pentacampeonato entre 96 e 2000 e tem até hoje como sua maior sequência de títulos dentro do estado. E é uma conquista em que o torcedor do Goiás ainda comemora muito, até porque é a principal, ao lado do Goiânia, são as duas únicas equipes que conquistaram 5 títulos consecutivos em nosso estado, mas o que chama a atenção é que a rivalidade Goiás e Vila Nova foi acendida ainda mais neste duelo, porque na decisão do segundo turno, no primeiro jogo, o jogo estava empatado e o Elmo Rezende acabou assinalando o pênalti e o Goiás marcou e assim venceu por 3-2. Venceu por 3-2, houve muita reclamação por parte dos colorados e o Cunha Filho, locutor esportivo, contou dessa forma. Olha o Túlio, de novo, levantou pra Criciúma, tentando a cabeçada, pênalti ele dá! Marcou pênalti contra o Vila agora! E agora? Ele marca pênalti, marca um toque do jogador do Vila Nova! Quando subia sem ângulo, Silvio Criciúma, Elmo Rezende marcou o penal. Eu quero ajuda sua, José Carlos. Ele meteu a mão na bola. Eu tinha dúvida se era o Silvio Criciúma ou o Gustavo. Mas os meus colegas aqui atrás confirmaram que foi o Gustavo quem meteu a mão na bola infantilmente, porque a bola já estava saindo da linha de fundo, Cunha Filho. Gil vai cobrar. Gil vai cobrar o pênalti. Elmo Rezende, questionado na sua atuação neste clássico da rivalidade. Prepara-se ali o Gil, artilheiro do campeonato, pode chegar, se isolar mais ainda. A 29. Pode chegar a 29. Atenção, é o Gil, para a cobrança do pênalti, autorizado, caminhou, correu, bateu e gol! Gol! Aos 47:30, como manda o figurino Gil. É o nome da fera.
47,5. Segundo tempo, Dil cobra no pênalti, marca o terceiro do Goiás. Agora do placar Novo Mundo, 3 para o Goiás, 2 para o Vila Nova. Cássio Luiz. Vai buscar lá dentro, o Cássio Luiz terminou. E o pessoal do Vila vai pra cima da arbitragem, termina o jogo. A emoção de Cunha Filho, narrando o terceiro gol na vitória do Goiás por 3-2 em cima do Vila Nova. Jogo que teve muita polêmica após a partida. E para trazer alguns detalhes desse jogo, João Paulo, a gente lembra de uma declaração bastante apaixonada e polêmica, que o Wilson Balzac, presidente do Vila Nova, dizia aos repórteres, reclamando do pênalti assinalado, que o Gustavo teria tocado a bola com a mão. O Elmo Rezende, na saída do campo, disse que um jogador foi empurrado no meio da área. Muita polêmica, até o árbitro paga por este lance até hoje, né, em sua carreira como árbitro. E o Wilson Balzac garante e anuncia ali: o Vila não entraria em campo no outro final de semana. Vila não joga, sabe, presidente? Acabou o campeonato. O Goiás até pensa. Por que, presidente? Acabou o campeonato. Fala, presidente. Aqui, não adianta. Na Rádio Estado do Brasil, eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza, as razões do Vila não entrar em campo sábado. O Vila já acabou o campeonato. Acabou. É só isso, presidente? Só isso, acabou o campeonato. Como é que o senhor classifica a arbitragem? Como é que o senhor classifica a arbitragem do Elmo Rezende? Palhaçada. Tá aí, o presidente do Conselho Deliberativo do Vila, Ricardo Namém, também repassando por aqui. Presidente, qual a decisão, presidente, que o Vitor... Você tem que falar agora é que esse Everton, esse safado, sem vergonha desse Everton, se tiver vergonha na cara, que renuncia amanhã ao departamento de árbitros, afaste do futebol, porque ele é uma pessoa venal. O Vila não joga sábado, presidente? A decisão do Balzac. Ele falou que não entra, o senhor concorda com isso? Plenamente. Como presidente do Conselho? Concordo. O que ele fizer, a gente vai dar. Tá legal, tá aí, portanto, o Ricardo Namém também falando conosco. O Vila não jogará sábado. E ele cumpriu a promessa, viu, Vinícius? O Vila Nova realmente não entrou em campo no Serra Dourada. Foi uma das cenas mais marcantes do futebol goiano de todos os tempos. Quem lembra muito bem dessa história é o atacante Araújo, que hoje está no Goiás, mas que viveu aquele momento inusitado. A gente não queria jogar, né? Nossa emoção de jogar uma final, tudo. É aquela emoção de jogar, aquela ansiedade, tudo, aquela... Mas título é título, né? Isso aí já, né, não foi culpa nossa, o Vila não foi, então a gente comemorou da mesma forma como tivesse ganho o jogo. Então o título, né, de qualquer maneira, a gente, né, como foi, valeu como título, então tem que comemorar mesmo. E o Araújo, que estava de cabelo verde, né? Todos os jogadores do Goiás comemorando o título, pintaram os cabelos de verde. O Fernandão pintou a barba de verde. O Fernandão pintou a barba de verde. Comemoraram muito o título de pentacampeão. Teve gol? E teve gol nesse jogo. Como Cunha Filho vai transcrever, vai descrever aqui no microfone da 730. Circo está armado, picadeiro pronto. Mas não vai ter o toque de bola, não? Ah lá, vai ter o toque de bola, sim. Vai lá o Fernandão, coloca a bola do centro, a Cirlei não vai autorizar, ela vai deixando o gramado. Ela disse que não precisa, ela já não há necessidade. Então tá, o Goiás é pentacampeão goiano! Pentacampeão! Jogadores tocam bola! Narra o gol, Cunha. No gramado do Serra Dourada, olha o Marquinhos, sai embora. Bateu o recuado, encostou a bola, ficou ali, Bratulho mandou. Olha o Fernandão, bateu e gol! É o gol do Fernandão e o gramado é todo invadido pela torcida do Goiás que comemora esse título inédito. O Goiás é pentacampeão goiano. O Goiás tem o maior artilheiro da temporada, viu? Com 29 gols. O gramado é todo invadido. Torcedores inváveis. O cenário aqui no estádio Serra Dourada. Aí o gol, um gol que nunca será contabilizado, mas um gol que registra e marca o pentacampeonato do Goiás.
E nós temos um personagem que viveu essa história e vai nos dar um depoimento, não é mesmo, João Paulo? Ele viveu intensamente o dia a dia do Goiás nessa época e pode falar com propriedade como foi aquele título. Bom, eu sou José Carlos Lopes. Em 2000, quando o Goiás conquistou o pentacampeonato, eu estava aqui na Rádio K do Brasil e pude vivenciar bem aquela final, aquele campeonato. Foi um campeonato em que o Goiás estava sobrando, tinha um super time com Alex, Aloísio, Dil, Fernandão, Silvio Criciúma. Era um time realmente espetacular, muito bom o time do Goiás, o Arley vivendo os seus grandes momentos, talvez o auge da sua carreira. E o time do Vila Nova fez um time bom também, um time competitivo. Mas durante o campeonato, o Goiás comandado pelo Hélio dos Anjos, o Hélio tinha uma sorte impressionante contra o Vila. Eu me lembro até que um dos treinadores do Vila Nova, o Vanderlei Paiva, chegou a consultar um pai de santo, alguma coisa assim, um psicólogo, e ele falou assim, fala que você vai atropelar o Goiás, vocês têm que atropelar, se ficar com esse medo vocês vão perder. E aí o pai de santo mandou que ele falasse isso, que tinha que atropelar o Goiás. E acabou que não atropelou. Teve um incidente muito ruim, problema de arbitragem, o Vila se sentiu prejudicado, jogou o primeiro jogo, mas não foi para o segundo, e aí deu WO. Foi muito ruim a gente não ter uma final de campeonato. Então o Vila que detinha até então maior sequência de títulos consecutivos, que era o tetracampeonato, lá na década de 70, chegando em 80, se vangloriava disso. O Goiás chegou ao seu penta em cima do Vila Nova, mas com esse problema, porque a final acabou não ocorrendo. Mas o Goiás, acho que seria o campeão, tinha melhor time, mereceu a conquista, era o João Galberto o presidente, por isso é hoje chamado João Penta, ele gosta desse título, então foi um título do merecimento, embora não tenha havido a final. E depois foi ruim, foi o jeito da comemoração, os jogadores do Goiás pintaram o cabelo de verde e cantaram uma música que o torcedor canta nas arquibancadas, que aí eu acho que tem sentido, que é 1, 2, 3, o Vila é freguês. Isso ficou ruim, pegou um clima, ficou ruim, uma rivalidade entre jogadores, mas achei que realmente os jogadores pecaram nessa questão de cantar uma música que vem da arquibancada, 1, 2, 3, o Vila é freguês. Mas depois até me lembro que o Fernandão, retornando para Goiás, ele até pediu desculpas por isso. Mas teve esse incidente. Mas o Goiás, para mim, seria o pentacampeão, porque tinha o melhor time. Tá aí, José Carlos Lopes, ele que participou e era repórter no estádio Serra Dourada, naquela época em que o Goiás conquistou o título de pentacampeão, uma das maiores conquistas da equipe alviverde, João Paulo. Isso, e agora o futebol de Goiás e suas histórias vai relembrar outro título importante de outro clube grande aqui da cidade. E esse título, Rafael, Geliezer, é um título em que o torcedor do Goiânia ainda carrega com muita lembrança, com bons pensamentos, mas tem todo aquele status de ser o fantasma do estádio Serra Dourada, não é mesmo, Rafael? É verdade, porque Vinícius Tômulo, Gerliezer Paulo, você que está acompanhando o futebol de Goiás e suas histórias, foi o último título antes do estádio Serra Dourada. O Goiânia foi campeão em 1974, Gerliezer Paulo, e depois disso, não mais ergueu um troféu da elite do futebol goiano. Rafael, com certeza o torcedor do Goiânia naquela época jamais imaginaria que após aquela conquista passaria 40 anos, como vai fazer neste ano, sem conquistar um título. Até porque o Goiânia conquistou 14 títulos ao longo de sua história do Campeonato Goiano, e aquele estava sendo o 14º troféu. Mas vale destacar, na época do amadorismo, eu até listei aqui, 45, 46, 48, 50, depois tem o pentacampeonato, de 50 até o ano de 54, em todas as edições, o Galo, Goiânia, conquistando o título estadual, depois de 58, 59, 60, 68, e aí o fatídico 1974. Exato, Rafael, como você apontou, os títulos do Goiânia estão 12 na era amadora e 2 na era profissional, que são justamente o de 1968 e de 1974. Para você ver, Rafael, quantas histórias nós temos aí para contar aqui no futebol de Goiás e suas histórias. Com certeza o torcedor do Galo pode aguardar que esses títulos serão todos eles relembrados aqui nos microfones da Rádio 730. Mas
Vamos lá, Rafael, com certeza teve alguém que viveu aquele momento, que estava em 74 lá no Estádio Olímpico e que pode contar pra gente aí a respeito dessa conquista que já faz aí quase 40 anos. O goleiro Nilson, o Goiânia naquele ano estabeleceu uma estratégia. Era a equipe que deveria empatar os clássicos contra o Vila Nova, contra o Goiás, contra o Atlético e ganhar fora. Por isso o Goiânia, de acordo com o Nilson, era conhecido como o rei do interior. Eu lembro de tudo. Sinceramente, eu lembro de tudo. Foi um jogo dificílimo. O time do Tumbiara era um time muito coerente, um time muito coeso. Eles sabiam o que iam fazer. Mas nós tínhamos o nosso lado positivo, que era a vontade de ganhar. Nós tínhamos a liderança, certo? Cabia em nós mesmos. Todo mundo era líder. Não tinha só um, e o professor Tomás, ele administrava cada um de nós de uma maneira excepcional. Então, teve um lance que talvez, na concepção do que houve, com a jogada do Alvair, ele veio conduzindo a bola, Alvair lateral meia do Tumbiara, conduzindo a bola na entrada da área, mais ou menos, chutou uma bola lá, ela veio toda, como nós dizemos hoje, ela veio toda torta. E toda torta, e veio fazer igual uma cobra. Eu ia para um lado, ela ia acompanhando, de repente ela fez um lado diferente, eu caí para a esquerda, ela veio para a direita. Aí, como era uma tônica minha, né, uma técnica, sei lá, isso é só Deus que pode explicar, eu não sei. Eu consegui defender a bola, eu fui dar um chute, eu já estava caindo, né, de costas, aí eu tirei a bola com o pé, a intenção era chutá-la pro alto. Aí ela ficou agarrada debaixo da minha chuteira, eu botei ela debaixo das pernas e comecei a rir. Nilson goleiro, Eulálio, Dema, Lula, Tássio, Maurício, Benê, Marco Antônio, Sinomar, Rogério e Marcelo. Era o time do Goiânia na final contra o Goiás, conquistando e em busca do título de 1974. Julieta. É verdade, um outro personagem que também está nessa escalação citada por você, o zagueiro Lula, estava lá e ele conta pra gente, Rafael, como foi superar, porque o Goiânia venceu o primeiro jogo contra o Goiás e foi para a segunda decisão, 1-0 para o Goiás. E esse gol nasceu da falha de um jogador do Goiânia, o volante Maurício. Então o Lula vai contar como que o Goiânia conseguiu superar aquela falha, se organizou no campo e teve força para ir buscar esse título que vai completar 40 anos. Assim, o que eu lembro, teve dois que... Inclusive foi do jogo, com o último jogo, nós de Goiás, né, com o Maurício, que faleceu já, chamávamos de burrão, né, burrão, a gente fazia umas caminhadas e tinha uns mata-burro naquela época, né, inclusive antes de chegar na Vila Olímpia tinha 2 mata-burro para chegar, nós chegava, vamos burrão, não empaca aí não, sabe, né, então ele foi sair jogando ele sabia jogar, né, aí ele teve muita confiança e foi sair jogando, foi dar um passe de calcanhar, onde o pessoal do Goiás roubou a bola e fez 1-0 na gente, né? Fez 1-0 na gente. E ele assustou, né, com aquilo. Nós dentro de campo falando, vamos, burrão, vamos, isso acontece, é normal. E ele se abateu com aquilo, né? E o Goiás não fez daí mais 2 ou 3 gols, que nós ficamos bem com um jogador a menos na frente da zaga. E ele assustou, né? E a gente cobrando dele, vamos, já passou, vamos. Aí no intervalo ele já chegou de cabeça baixa, né? Foi lá e tal. Aí o professor Tomás uniu ao pessoal, a gente trabalha junto, é uma equipe, né? Eu não vou cobrar de ninguém, é você que tem que se cobrar, né? E deu confiança, Maurício, você errou, agora você tem que correr o dobrado para recuperar seu erro. E a gente, né, olhou no semblante do Maurício que ele estava abatido, aí nós falamos, e nós morávamos juntos, morava eu, ele, o Rogério, o Tininho, nós morávamos juntos, né? E meu irmão, que era o terceiro goleiro na época, o Edson, né? Era Nilson, Casalberto e o Edson, meu irmão. Aí nós olhamos nele, né? E falamos, burrão, vamos correr, que nós vamos te ajudar, rapaz. Né? E coincidiu que do passe, no meio de campo teve uma falta, nós tocamos, ele tocou para o lado esquerdo e, inclusive na hora do gol, todo mundo correu para abraçar o Maurício, né? Porque ele já tinha se superado,
né? Então isso marcou muito pra gente nessa conquista, né? E o Burrão se estourou de alegria, né? Então o futebol é isso. Goiânia, campeão goiano de 1974. O torcedor do Galo, nem aquele mais pessimista, poderia imaginar que seria o último título do Goiânia e começava a partir daí. O que é essa história da maldição do Serra Dourada, hein, Gerliezer? Rafael Bessa, aquele ano de 74 foi o último ano em que o Estádio Olímpico, o Estádio Pedro Ludovico Teixeira, que inclusive está sendo reconstruído, né, foi o principal palco do futebol goiano, porque em 75, 9 de março de 1975, a seleção de Portugal veio a Goiânia inaugurar o Estádio Serra Dourada, que passou a ser o nosso grande palco e é ainda até hoje. Então, se criou essa lenda de que o Goiânia, os títulos do Goiânia se foram com o Estádio Olímpico. Os títulos do Goiânia, a partir da inauguração do Serra Dourada, sumiram. O Galo nunca mais foi campeão. O Serra Dourada já vai completar 40 anos e o Goiânia ainda não sabe o que é levantar uma taça no principal palco do nosso estado. O torcedor do Goiânia aguarda ansioso, Rafael, por este momento. Gerliezer, agora resta nos saber se primeiro o Goiânia terá capacidade para voltar e se manter a elite do futebol goiano e aí, posteriormente, galgar um título desta competição. Mas ainda rememorando a conquista de 1974, aqui na 730 temos um personagem que se lembra muito bem desta época. Olá, meus amigos, aqui é Lédios Gonçalves, prestando mais esse depoimento sobre as histórias do futebol em Goiás. Eu me recordo realmente que o Goiânia foi campeão em 1974, tinha um time muito bem organizado, bem certinho. Aliás, o Goiânia sempre foi chamado de chapa branca, porque ele sempre gozava das benesses, sobretudo quando começou Detelgo, Cotelgo e hoje é Telegoiás, evidentemente, ele gozava dos benefícios de colocar alguns jogadores ali para trabalhar ali, que hoje não se permite, é bem verdade, legalmente não, mas naquela época se fazia esse tipo de coisa. E o Goiânia então ganhava tudo quanto era título. Um dos que eu me lembro é esse, foi feito um jogo à noite no Estádio Olímpico da Avenida Paranaíba, para aqueles que acompanham há muito tempo. Estádio Dr. Pedro Ludovico Teixeira, maior estadista de Goiás, que trouxe a mudança da capital de Goiás aqui para o Planalto Central, aqui para Goiânia. Muito bem. Então, um jogo à noite ali, o Goiânia precisava do empate para ser campeão. E o Goiás saiu na frente fazendo 1-0. Aí no segundo tempo, se não me engano, Marco Antônio foi quem conseguiu, grande jogador do Goiânia, conseguiu empatar a partida e aí foi aquela loucura. Num dos últimos títulos, ou o último título do Goiânia até 74. Que 75 para frente, nós começamos a construir o estádio Serra Dourada no governo de Eunino Caiado. Mas dessa época eu me lembro do Eulálio, do Nilson, grande goleiro, do Dema, que veio de Catalão, do Lula, que trabalhou lá no Atlético, do Tasso, que foi lateral do Vila Nova, entre tantos outros, Maurício, Benê, não é? O próprio Marco Antônio, Sinomar também, grande figura na esquerda do ataque do time do Goiânia. Então 74 é a marca do Goiânia em termos de título no estado de Goiás. E com as palavras do Dr. Lédios Gonçalves, relembramos um pouco sobre o que foi o título do Goiânia de 1974, Gerliezer. É verdade, Rafael Bessa, o Goiânia, né, que o torcedor ainda aguarda ansiosamente pelo 15º título, né? O Goiânia, lembrando que em 74, quando o Goiânia conquistou esse título, o Goiânia era de longe o time goiano que tinha mais títulos. Depois, atualmente, ele já foi superado pelo Goiás, superado também pelo Vila Nova, e viu o Atlético já se aproximar aí de maneira perigosa. O Atlético encostou, mas é válido destacar que até hoje o Goiânia sustenta mais títulos que o Atlético. 14 contra 12 títulos. Exato. E é isso. Com Goiânia a gente finaliza esse bloco, que contou um pouco do que foi o pentacampeonato do Goiás e esse título marcante do Galo Carijó. Na sequência, nós vamos pegar a estrada, até porque os títulos do campeonato goiano também passam pelas cidades do interior. Linha do Tempo.
Década de 80. Em 2 de fevereiro de 1984, Goiás realizou uma campanha de publicidade espalhando 100 outdoors em pontos estratégicos de Goiânia. O objetivo da ação era estreitar laços com o torcedor esmeraldino e foi classificada por Ailê Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo na época, como uma promoção inédita através de meios modernos. Década de 90. Em 2 de fevereiro de 1993, após perder o meia Luvanor, que se transferiu para o Bahia, a diretoria do Atlético, através do diretor de futebol José da Cruz Carvalho, anunciou a contratação do meia Barbieri, então com 31 anos. O jogador ficou conhecido no cenário nacional por ter passagens em clubes como Corinthians e Guarani de Campinas. Era o homem para dar experiência ao meio-campo do Dragão. Década de 2000. Em 2 de fevereiro de 2006, o técnico Paulo Campos estreou com vitória no comando do Vila Nova. O Tigrão venceu a Aparecidense de virada por 2-1 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Os gols do Vila Nova foram marcados por Danilo Santos e Luizão. Já a Aparecidense abriu o placar com o meia Tim, ídolo colorado, que não comemorou aquele gol. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Nos blocos anteriores aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, nós relembramos os títulos dos times da capital. Mas a festa também aconteceu no interior e o campeonato goiano teve o seu primeiro título no interior em 1965. O tricolor anapolino conquistou com uma virada sensacional. O Anápolis perdia no estádio Jonas Duarte por 2-0 para a equipe do Vila Nova. Veio o intervalo, veio o segundo tempo e aí o placar foi virado também por 3-2. O time era dirigido pelo técnico Aguinaldo Felisberto, o Caxambu, e esta virada aconteceu por causa em especial de um jogador. Deca fez 2 gols. Não eram o suficiente para o Anápolis ser campeão. O Anápolis ainda fez mais um. Vitória por 3-2. E o artilheiro, o atacante Nelson Parrilla, companheiro de Deca, fala sobre a emoção e o cenário em Anápolis naquele dia. Cheio de felicidade, não só por mim, por nós podermos ter se apresentado à torcida anapolina, ter podido pagar a promessa que fizemos para a diretoria. Prometemos que pela atitude deles, do tratamento que eles tinham com a gente, a sinceridade, a honestidade, que nós faríamos de tudo para dar o título para eles. E graças a Deus, Deus nos deu esse prazer e eu tenho esse título como uma das melhores coisas da minha vida. Além de Nelson Parrilla, Deca e outros companheiros, como Dida, Sorriso, Nina, Osmar, Paraguaio e Ali, Genésio e Eudécio, e Zezito, Nelson Parrilla e Deca, outro personagem de nossa crônica, esteve presente naquele dia e fala como foi narrar aquele jogo na vitória do Anápolis. Aqui quem fala é Edson Rodrigues, 1965. Eu era narrador esportivo da Rádio Imprensa de Anápolis, numa equipe que tinha o Jairo Rodrigues como comentarista, Nunes Macedo e Oswaldo Mesquita como repórteres. E participei narrando o jogo decisivo do Campeonato de 65, no estádio Jonas Duarte, em que o Anápolis derrotou o Vila Nova por 3-2. Me lembro daquela partida que o Vila Nova tinha um timaço e botou 2-0 à frente do placar. Gols do Everton e do Ney marcaram os gols da equipe do Vila Nova. O Anápolis virou o placar, com Deca fazendo 2 gols
e o Dida fazendo o terceiro gol. Um jogo que foi apitado pelo José Muniz Brandão, e na partida, como curiosidade, o Anápolis chegou a marcar um gol com o Deca, que era o canhão da Vila, chamado lá em Anápolis. Ele chutava tão forte que a bola furou a rede, mas entrou pelo lado de fora. O árbitro José Muniz Brandão viu a bola dentro do gol, mandou botar no meio de campo, consultou o assistente Otoniel de Souza Diniz, que falou: olha, eu não tenho convicção no lance. E quando eu terminei de descrever o lance, entrou o repórter Oswaldo Mesquita atrás do gol e disse que a bola havia furado a rede. O goleiro Romualdo do Vila Nova foi até o meio de campo, conversou com o árbitro e ele foi até o repórter confirmou que a bola havia entrado pelo lado de fora e o José Muniz Brandão deu tiro de meta, anulando um gol que na realidade não aconteceu. Um detalhe curioso: vitória do Anápolis 3-2, e o Deca, que não fazia gol de cabeça, acabou marcando um gol de cabeça, e o Nelson Parrilha, que era artilheiro do campeonato, nessa partida não fez gol. Tá então Edson Rodrigues, que naquela oportunidade narrou a vitória do Anápolis, o primeiro clube do interior a conquistar um título no Campeonato Goiano. E a farra parece que foi solta na década de 60, porque 2 anos depois, outro clube do interior faturou o Goianão, não foi mesmo, João Paulo? A farra estava solta mesmo, viu, Vinícius? Porque em 67, o Leão do Sul, craque de Catalão, conseguiu o seu primeiro título de campeão goiano. O craque que é o único bicampeão goiano entre os times do interior. Naquela época, o time foi formado por jogadores ali do Triângulo Mineiro, da região próxima de Catalão, e o craque conseguiu bater os grandes times da capital, superando inclusive o Atlético na última partida no estádio Antônio Ascioli, com um gol marcado pelo ponteiro esquerdo Wagner. Quem lembra desse título é o presidente, na época, Pedro Goulart. A gente via de trem, pegava, nem Catalão não era, um ônibus levava a gente até Goiandira, ou algum 2, 3 carros, uma Kombi, o que seja lá o que valha. E a gente ficamos em Aparecida de Goiânia, numa pensão, no hotelzinho lá de Aparecida, e aguardando o jogo. E o Atlético, uma equipe grande que fez um belo campeonato também naquele ano de 67 e contou com a vitória. Tanto é que a peça estava pronta, preparada. Nós, quando chegamos no estádio para jogar lá em Campinas, a festa estava preparada, o caminhão com os barril de chopp, tudo acertado para comemorar depois do jogo, tudo. E até, vou te confessar com sinceridade, até nós mesmos achávamos que era muito difícil ser campeão. A gente tinha muita confiança, mas jogando no estádio do Atlético. Ele chegar à final, como chegou também o craque. Então, mas felizmente ganhamos de 1-0 numa partida fabulosa que o craque estava muito inspirado. O gol foi marcado por um jogador que só fez esse gol no campeonato? O Wagner, o ponta esquerda, só fez o gol do título, só. Ele jogou bem o tempo inteiro, participou, mas ele só tinha feito ele não tinha feito nenhum gol. Naquele ano ele fez o gol, que inclusive o Atlético e o pessoal do Atlético achou de culpar o lateral deles, o lateral direito, que veio até de Araguari, conheço o Luizinho, um belo jogador. E o gol foi comemorado até pelo governador, porque nós fomos visitar o governador logo depois do jogo, atendendo uma solicitação dele, e lá ele perguntou para o Wagner perguntou quem tinha feito o gol. Aí eles apontaram o Wagner, foi lá perguntar como foi o gol. Aí, como até o Toninho, o centroavante do craque, que foi o campeão, tinha marcado 12 gols. Aí o Wagner perguntou para o Toninho: Toninho, quantos gols você marcou para ser artilheiro do campeonato? Toninho, 12.
Ele falou, e o governador perguntou para você que jeito que foram esses gols? Ele falou, menu, ele não. Pois é, e eu marquei um e o governador perguntou para mim. Ele era um belo de um gozador. Então, assim, o craque foi campeão em 67, marcou uma época muito importante para a cidade de Catalão e até hoje. Até hoje, você vê, nós estamos há quantos anos depois disso e se fala nessa vitória muito grande. Tá aí o presidente Pedro Goulart. Depois disso, ele foi presidente também do Goiás, passou por outro clube goiano e viu também, posteriormente, o título de 2004, que o craque foi campeão em cima do Vila Nova nas cobranças de pênaltis. Aquele regulamento, inclusive, era um pouco estranho, né, de 2004, não tinha saldo de gols na final e o craque acabou tendo que jogar os pênaltis contra o Vila Nova e acabou sendo campeão. Quem lembra muito bem dessa história é o companheiro de imprensa Jânio José da Silva, que é da região de Catalão e conta pra gente como foi esse título. Bom, meu nome é Jânio José da Silva, é um prazer falar com vocês da 730 sobre a conquista do craque do Campeonato Goiano de 2004. Sou repórter, trabalho no Jornal Popular e naquele ano eu acompanhei bastante a trajetória do craque no Campeonato Goiano. Bom, naquele ano, o treinador Vanderlei Paiva, um treinador que conhecia e conhece o futebol goiano, chegou para uma experiência no craque e naquele ano conseguiu também, acho que, trabalhar bem a questão do vestiário, trabalhar bem a questão fora do campo. Acho que o Vanderlei entendeu bem o espírito da cidade. Interessante é que durante a competição o craque perdeu um jogo, aliás, perdeu 2 jogos em Catalão, para Grêmio Inhumense e Jataiense, e num deles a coisa ficou complicada. Inclusive, comenta-se que o Vanderlei teve que sair de Camburão, esperar a torcida acalmar, a torcida de Catalão sempre foi uma torcida muito, muito passional, e naqueles 2 jogos a torcida não teve muita paciência. Uma das peças fundamentais nesse título foi o goleiro Helder, porque ele conseguiu fazer defesas importantes, inclusive nas cobranças de pênaltis. Ele conta como foi a sua preparação para poder enfrentar aqueles penais. O último pênalti que foi do Sandro Goiano, pedi um pouquinho as contas ali, ele bateu, fez o gol, já saiu correndo, aí que eu falei, já acabou então? Aí foi que eu me liguei, nós saímos correndo ali, foi uma felicidade muito grande ali naquele negócio. Uma coisa engraçada que o meu treinador, o Vacil, naquele dia estava preso dentro do vestiário, não viu as cobranças de pênalti, né? Aí de repente nós fomos comemorar com a torcida do craque que estava do outro lado, não estava do lado do vestiário, estava naquele cantinho lá do outro lado, saiu correndo lá para me abraçar. Aí de repente passou mal de tanta emoção, eu olho para trás, está ele caído, o Denis, que era o goleiro reserva na época, fazendo uma massagem nos peitos dele, falando, não morre não, negão, não morre não. E ele falou assim, nossa, ele ficou tão emocionado que chegou a dar uma desmaiada ali, mas foi só motivo pra gente dar risada depois. Tão importante como a defesa do Helder foi a conversão do pênalti do Cristiano. Ele foi responsável por bater o último pênalti do craque e o Alípio Nogueira, locutor esportivo, contou desta maneira. Prepara-se o Cristiano para cobrar o pênalti. Olha quanta gente depende da sua cobrança excepcional, Cristiano. Olha quanta gente está à sua frente. Quanta gente está do seu lado. Olha a responsabilidade que está nos seus pés. Cristiano se prepara, autoriza. O craque pode ser campeão goiano. É agora. Correu, bateu e sacudiu. Que bonito é ver o samba no terreiro. Que estava engasgado desde 1967. Craque campeão goiano de 2004.
Agora, Gerlieser, vamos sair da região sudeste do estado e vamos para a região sul, onde tem os outros 2 títulos de clubes do interior. Você vai começar falando do... Eu começo falando do Goiatuba, o azulão do sul, né? Inclusive o Goiatuba que deixa muitas saudades. Sempre é lembrado o Goiatuba que está aí afastado do futebol profissional de Goiás. Em 1992, o Goiatuba conquistou o seu único título até então, até hoje, né, da história dele no Campeonato Goiano. Mas essa história do Goiatuba não começou em 92, desde 1988 que o Goiatuba vinha preparando um time forte. Em 88 o Goiatuba chegou à fase final do Campeonato Goiano, mas não conquistou o título. Em 89 incomodou novamente, em 90 voltou a incomodar. Em 1991 decidiu o primeiro turno com o Goiás, quando o Goiás se sagrou tricampeão, mas em 92 o Goiatuba não deu chances para ninguém. Após passar por 2 fases, o Goiatuba chegou num quadrangular final contra os 3 grandes da capital, Atlético, Goiás e Vila Nova. Mas o Goiatuba se agigantou diante dos fortes rivais, bateu todo mundo de ida e volta e com 100% de aproveitamento conquistou aquele título de 1992. E nós vamos falar aqui com 2 personagens fundamentais para aquela conquista do Goiatuba. Primeiro ouvimos o capitão daquela equipe, o volante Fernandão. Ele conta pra gente um pouco como que era o ambiente do Goiatuba em 1992. Existia muita, sabe, muitos atletas que às vezes o Orlando ia tirar o Estrela, sabe? E eu lá no campo eu falava para não tirar, entendeu? Não, sai eu, entendeu? Não pode deixar ele, sai eu. O Edivaldo via que ia me tirar. Não, pera aí, tira falando de tal que Fernandão tá aqui. Porque às vezes, sabe, essa cumplicidade do treinador para com o grupo, do grupo para com o grupo mesmo, sabe? Ela tem que ter, isso aí faz parte. Não, essa liberdade. Então os atletas, nós éramos irmãos. Tinha uma galera que ia pro puteiro, tinha uma galera que ia pra igreja, tinha uma galera que ia pra Umbanda, tinha outra que ia pro espiritismo, mas a finalidade era buscar um Deus que no final chegava todo mundo junto. O objetivo era um só. Entendeu? Então foi isso que deu certo, ninguém cobrava de ninguém o que ninguém queria fazer. Entendeu? Então é bem por aí. Lá dentro de campo nós resolveríamos o nosso problema. Quanto nos treinamentos nossos era igual ao jogo. Eu fui parar no hospital 2 vezes com o Zivaldo Souza. Eu rachei a cara no meio, sangue desceu, eu para um lado, ele para o outro, e fomos pro jogo no outro dia. No recreativo, e fomos pro jogo no outro dia. Entendeu? Então a coisa tem que ser levada a sério. Aí está o Fernandão falando de como era o ambiente, mas o Goiatuba não vivia apenas em si, o Goiatuba tinha adversários, tinha rivais. E o Estrela, né, o polêmico Estrela, que depois jogou pelo Goiás também, fala como era a marcação, como era o contato do Goiatuba com os adversários naquela competição. Alfinete, levou 2 canetas. Não, acho que todos marcadores que eu joguei contra eles, era tudo jogador bom, no nível não era muito alto o nível na época. Tinha Jorge Patada, que era um excelente jogador. Aqui no Itubiara tinha jogador bom demais. Tinha aquele Gilado, o que me deu mais trabalho até hoje foi aquele De Paula. Ave Maria, aquele De Paula no Itubiara, meu irmão. Eu jogava dentro de campo. Aqui, na época eu podia jogar de aliança, hoje não pode mais, né? Na época eu jogava de aliança, aí chegava assim, Estrela, casei contigo hoje. Botava aliança no meu dedo. Falou, hoje eu casei contigo, você não joga bola. Eu falei, não faz isso não, eu tô morto, garoto. Eu tô morto, não precisa marcar não, que eu não tô fazendo nada. Cortou minha língua ainda, deu chute, perdi. O De Paulo cortou a língua? Foi, mistou minha cara, levei 8 pontos na língua. Mas De Paulo é um companheirão meu. Joguei bola com ele depois na Napolina junto com ele, era companheiro, gente boa demais. Sempre me marcou jogando bola. Essa negócio da língua foi que cortou minha língua, mas foi sem querer também. Porque eu fui dominar a bola no peito, ele chutou por trás, cortou minha língua, não foi possível. Eu acho que nem se ele quisesse, ele dava 8 pontos na minha língua. Aí está o Estrela, né? Grande personagem do título do Goiatuba de 1992. Goiatuba que tem um grande rival, Goiatuba que é vizinha de Santa Rita do Paranaíba, que mais à frente veio se tornar Itumbiara. E para contar o título, Itumbiara, afinal Itumbiara não podia ficar atrás do Goiatuba, Itumbiara tinha que correr atrás. E o Rafael Bessa que vai contar como que foi que o Itumbiara conseguiu igualar o feito do Goiatuba e também erguer um título de campeão goiano, Rafael. E em 2008, Gerlieser, que o Itumbiara conseguiu igualar o feito do Goiatuba, conquistando o título do Campeonato Goiano. A equipe do Tricolor da Fronteira tinha um forte aporte financeiro do poder público através do então prefeito José Gomes da Rocha.
figura carismática, figura que chamava muito a atenção enquanto presidente de honra do Tricolor da Fronteira. Lembrando que o Itumbiara para o Campeonato Goiano de 2008 começou sua preparação lá atrás, em setembro de 2007, quando contratou Paulo César Guzmão, treinador que chegou, planejou toda uma pré-temporada, contou também com jogadores destaques do cenário do futebol brasileiro. Quem não se lembra do atacante Landu, que já havia feito história com a camisa do Remo, o Wellington Saci, que sem dúvidas foi um dos grandes nomes do Itumbiara naquela campanha de 2008, inclusive eleito o melhor jogador da competição, e também o atacante Basílio, que havia vestido a camisa do Palmeiras e também feito muita história com a camisa da equipe de Palestra Itália. O Itumbiara, que no ano anterior, em 2007, já havia chegado à fase semifinal, caiu frente ao Atlético, e em 2008, na fase semifinal, mais uma vez, tendo pela frente, o Atlético passou por este adversário e na final superou o Goiás. Inclusive, na primeira partida da final, vitória por 1-0 no estádio JK, o gol foi marcado por Basílio, atacante, que relembra um pouquinho de como foi a conquista do gigante da fronteira, do tricolor Itumbiara, do título do Goianão 2008. Para mim, aquele título goiano foi o título mais importante na minha carreira. Até porque você sabe que jogar contra Goiás, Atlético e Vila é muito difícil, né? E quando se torna um jogo onde um time do interior consegue ganhar 2 partidas da final, ela se torna um campeonato mais difícil, porque é fácil você jogar no Goiás, no Vila, no Atlético e ganhar títulos, porque isso é normal, né? Porque já é o dia a dia, né? Cobranças exigem em cima disso. E o Itumbiara não, o Itumbiara entrou com uma equipe forte, né? Desde o goleiro até os que ficavam no banco. Tinha uma equipe bem trabalhada, tinha um treinador competente, que é o PC Guzmão, um preparador físico competente também, que é o Jorginho, e uma comissão boa, né? Um prefeito empenhado em buscar esse título. Então, para mim, ficou marcado muito mais de qualquer outros títulos que eu tenho, até muito mais do que o brasileiro de 2004 pelo Santos, porque realmente jogar no Santos, jogar no São Paulo, Corinthians, Palmeiras, isso você já inspira títulos. Então, foi uma questão de honra, né? Uma questão que você, conquistando um título num time do interior contra uma equipe grande, realmente se torna um título valioso. Além de contar com o atacante Basílio, que marcou um dos gols na final sobre o Goiás, vitória por 3-0, o Itumbiara, campeão goiano de 2008, ainda contou com vários outros jogadores renomados do futebol brasileiro. A escalação da final contou com Sérgio, Claudemir, Anderson e Henrique Santos e Thiago Fernandes na lateral esquerda, o meio-campo ainda composto pelo Luciano Totó, o Leandro Carvalho, o Wellington Saci e o Caico, e o ataque com o Landu e Basílio. Ao longo da partida ainda entraram o Osmar, o Tiaguinho e o Paulo César. E quem tem lembranças vivas desta campanha do título do Tricolor da Fronteira em 2008 é o comunicador Cleuber Carlos. Aqui é Cleuber Carlos. Em 2008 eu trabalhava na Rádio 730 e cobria o Itumbiara. Foi um ano onde parecia que o título estava destinado ao Itumbiara. O time encaixou, deu tudo certo. Itumbiara fez um grande trabalho de bastidor, a começar pelo presidente do clube, que era o presidente de honra, José Gomes da Rocha. Para se ter uma ideia, todo o público do Campeonato Goiano somado não deu a metade do que o público que o Itumbiara levou naquele ano aos estádios. Então foi um trabalho de bastidor. O time formado no ano anterior começou a trabalhar em outubro. Então foi um time preparado, com comissão técnica trabalhando com antecedência. Os jogadores contratados encaixaram, o time cresceu ao longo do campeonato. O Atlético tinha um baita time, tinha sido campeão no ano anterior. Na semifinal, o Itumbiara eliminou o Atlético e foi para a decisão contra o Goiás. Para se ter uma ideia, parecia que tudo funcionava para o Itumbiara.
até o trabalho de bastidor na federação, e aí é que está o mérito do Itumbiara. Naquele ano, o Itumbiara foi um dos clubes que exigiu árbitros de fora. Nós tivemos apitando no Campeonato Goiano Leandro Voaden, Leonardo Gaciba, Paulo César de Oliveira. Então, foi um dos méritos do trabalho de bastidor do Itumbiara. Na final, o Itumbiara atropelou o Goiás. Ganhar o Goiás de goleada numa final de campeonato goiano no estádio Serra Dourada, olha, isso só aconteceu uma vez e eu duvido que vai acontecer novamente em se tratando de um clube do interior. Encaixou. Às vezes você forma um grande time e o time não encaixa. Às vezes você forma um time mediano e o time encaixou. Com o PC Guzmão, deu liga, o time encaixou. Então, poderia chover pedras e canivetes. Nada tiraria o título do Itumbiara no ano de 2008. E já que estamos rememorando o que foi o título do Campeonato Goiano de 2008, inclusive com estes relatos do comunicador Cleuber Carlos, que à época fazia a cobertura do Tricolor da Fronteira, a partir de agora vamos com a emoção do gol. Edson Rodrigues, foi ele quem narrou a finalíssima no estádio Serra Dourada, que terminou com vitória do Itumbiara por 3-0 sobre o Goiás. 2 para o Itumbiara, 0 para o Goiás. Aí bola Caico, é Caico, despejou agora para Claudemir. Bom ataque do Itumbiara, Claudemir, a Basílio, tá na grande área, contra Paulo Henrique, ganhou o Basílio, do pé esquerdo para o pé direito, tabelou, recebeu, a bola vai entrar e gol! Do Basílio! Rodopiou, parou, e a defesa do Goiás só olhando, e Basílio faz um giro e chuta, e a bola bate ainda no ar e vai pra rede, e o Itumbiara chega ao terceiro gol, e eu tenho que dizer, aos 4 minutos do segundo tempo, sem nenhum medo de errar, Itumbiara Esporte Clube, campeão goiano de 2008, Basílio, camisa número 11. 4 minutos, segundo tempo agora, Itumbiara 3, Goiás 0. Vem mais! E com o título do Itumbiara de 2008, estamos encerrando por aqui esta primeira edição do Futebol de Goiás e suas histórias. E a partir de agora será uma tônica em todos os domingos aqui pela Rádio 730, pelo portal 730.com.br, o Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as origens de nossa paixão, Gerliezer Paulo. É isso aí, Rafael. A partir de agora, todos os domingos, o torcedor vai poder acompanhar um pouco dessa rica e extensa história do futebol goiano aqui na Rádio 730, no portal 730. Mas essa história, ela precisa ser resgatada, ela precisa de ter mais detalhes, e o torcedor, o nosso amigo ouvinte, com certeza pode nos ajudar, não é isso, Tondo? Claro, Geliezer, através das redes sociais, no contato aqui na Rádio 730, ou até mesmo nos abordando no dia a dia, na rua e no dia a dia de nosso trabalho. A sua colaboração é muito importante para que possamos ter acesso a áudios antigos, fotos antigas e também a várias histórias do nosso futebol goiano. Fica por aqui a edição de número 1 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Quer criticar, sugerir ou manter em contato com a nossa produção? Acesse as nossas redes sociais, lembrando que Futebol de Goiás com Y e Z, e também através do e-mail contato@futeboldegoias.com.br. Agradeço a audiência neste nosso primeiro programa, conto com a colaboração de vocês e desejo uma excelente semana e até a próxima.